Estamos de volta, meus amigos, para a gente continuar aqui o nosso papo sobre o ISS, tá? Falando agora sobre a caracterização do estabelecimento prestador, tá certo? Então, a gente vai falar aqui algumas definiçõezinhas, né? Para que se tenha como classificado, como caracterizado, melhor dizendo, o estabelecimento prestador. Essas definições, elas visam evitar aquela simulação de estabelecimento, né? Até aqui em Campinas a gente tem demais isso nas cidades circunvizinhas aqui, Santana do Parnaíba, dentre outras aqui que são famosas aí por simular estabelecimentos, tá? Então, quais critérios, né, a gente vai levar em conta para ter como caracterizado um estabelecimento prestador, tá? Então é o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, né, de modo permanente ou temporário, né? Então, eventualmente aí um circo que venha para a cidade aí, ele tem um estabelecimento ali temporário, né? E mesmo assim, eventualmente, se vier prestar algum serviço que esteja previsto na lista, vai ter a incidência do ISS, que configure uma unidade econômica ou profissional, tá? Esse termo aqui praticamente ele define tudo, né? Então, se configura uma atividade econômica ou profissional, tem elementos ali materiais, administrativos, profissionais, pessoas capacitadas, isso vai fazer com que aquele estabelecimento seja caracterizado como estabelecimento prestador. Sendo irrelevantes as denominações de sede, de filial, de agência ou quaisquer outras denominações. Legal? Também será considerado estabelecimento prestador o local, seja ou não construído, onde foram prestados os serviços de diversões públicas, inclusive os de natureza itinerante, né? Então, eventualmente ali, um show que vier a ser feito, né, onde tem simplesmente ali um palco, um tablado e ali uma lona, um parque de diversões, um circo, né, que tem aquela característica de ser itinerante, né, e uma característica temporária, mesmo assim eles vão ser considerados estabelecimentos prestadores, legal? A existência do estabelecimento prestador ela depende da conjugação parcial ou total dos seguintes elementos, ou seja, podemos ter apenas alguns deles ou todos eles que mesmo assim nós caracterizaremos aquele determinado estabelecimento como estabelecimento prestador, ou seja, em determinado lugar a gente foi lá e viu que tem manutenção de pessoal, materiais, máquinas, instrumentos e equipamentos necessários à execução do serviço, opa, esse aqui é um estabelecimento prestador, eu não precisaria nem olhar os demais. Tão somente a identificação deste elemento aqui já caracteriza o estabelecimento como prestador. Mas vamos ver os demais, né? Estrutura organizacional administrativa, inscrição em órgão público para o exercício de atividade econômica ou dela decorrente, e a indicação como domicílio fiscal para efeitos de outros tributos, e aqui, né, a permanência, o ânimo de permanecer, o ânimo de domínio no local, para a exploração econômica de prestação de serviço, exteriorizada através de indicação do endereço em impressos e formulários e outros instrumentos. Tá legal? Vamos lá. O fato do serviço, por sua natureza, ser executado habitualmente ou não fora do estabelecimento, não descaracteriza como estabelecimento prestador. Aqui em Campinas mesmo, uma determinada situação, né, que eu estava fiscalizando um prestador de serviços de despacho aduaneiro, né, então ele alegava, né, olha, veja só, seu fiscal, eu não presto serviços aqui nessa salinha, isso aqui é meramente uma sala de apoio. Né? Minha atividade mesmo é percorrer aqui o aeroporto aqui para fazer com que os fiscais liberem as mercadorias ali na alfândega, né? Isso aqui é um ponto de apoio, mas tinha lá a máquina, tinha computador, tinha uma mesa, tinha acesso à internet, tinha programas instalados nas máquinas, tinham papéis em cima das mesas. Então, tudo ali dava indícios de que alguma atividade relacionada àquela prestação principal era desenvolvida ali. Portanto, eu classifiquei, caracterizei aquela sala como um estabelecimento prestador para fins de incidência do ISS. Isso aqui é muito importante, né? Porque determinados serviços, né, como a grande maioria deles, são devidos no local do estabelecimento prestador. Então, se você tiver minimamente elementos que possam classificar determinado estabelecimento como prestador, você caracteriza e o ISS vai ser devido para aquele município onde o estabelecimento estiver localizado, tá certo? Base de cálculo do ISS é o preço do serviço. E o que é preço? É a receita bruta compreendendo tudo que for devido
recebido ou não, em consequência da operação. Aqui é aquela velha história, né? De algumas atividades, por exemplo, despesas que são meramente pagas ali para cobrir um custo que o prestador teve, também é caracterizado como receita bruta para fins de incidência do ISS, né? Por mais que isso seja um pouco questionável, né? Mas enfim, receita bruta é tudo que for devido. Legal? O preço expresso em moeda estrangeira, ele vai ser convertido quando? Ele vai ser convertido em moeda nacional pela taxa de câmbio vigente na prestação do serviço, tá? Então, houve a prestação do serviço, aquele ali é um marco temporal para ver qual era o câmbio da moeda estrangeira e fazer esse câmbio para a moeda nacional, ok? Então, gravar aqui é na data da prestação do serviço que se fará o câmbio para a moeda nacional. Descontos condicionados, aqueles que dependem de eventos futuros e incertos, e os abatimentos não são dedutíveis do preço. Tá? Vão ser dedutíveis do preço apenas aqueles descontos incondicionais, que são aqueles descontos para pagamento, por exemplo, à vista, né? Então o camarada vai lá pagar uma determinada prestação de serviço e ele diz, olha, se eu pagar aqui à vista para você, eu tenho algum desconto? O cara fala, não, tem sim, tem 10% de desconto. Então ali já no ato da prestação já é emitida a nota com esse desconto, né, incondicional pelo fato do pagamento estar sendo feito à vista, tá? Então esse sim é um desconto dedutível, né, para fins de incidência. Importante, a falta do preço do serviço ou sendo um preço desconhecido, a base de cálculo vai ser o preço corrente na praça para o serviço idêntico ou similar. Caso não haja preço corrente na praça, como é que vai fazer? Vai ser um arbitramento, a base de cálculo vai ser determinada pela autoridade fiscal. O valor mínimo do serviço ele pode ser estabelecido em pauta, né, que é a famosa pauta fiscal. Vai ser utilizado também o preço corrente na praça como sendo um elemento base. Caso a contraprestação se dê em serviços ou fornecimento de mercadorias, sem ajuste de preço, a base de cálculo é o preço corrente na praça. Bem legal esse quadrinho, tá? Levem para a prova isso daqui. Isso aqui tem bastante cara de prova. Aqui é uma parte que já me agrada bastante, né? Porque aqui em Campinas eu sou responsável pela parte de construção civil, né? Então, não se incluem na base de cálculo do ISS o valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviços previsto nos subitens 702 e 705, construção e reforma, desde que comprovadamente lançados em livro próprio. Devem ser lançados nesses livros tanto os valores dos materiais quanto o destino, né? Porque você precisa primeiro identificar qual material está sendo e que esse material vai ser incorporado à obra que a gente vai ver adiante. Vale destacar que a dedução só será válida caso os materiais venham a ser incorporados à obra. Isso aqui é importante. Então, por exemplo, tá? Então, perdendo-se da identidade física no ato da incorporação. Imagine uma determinada obra em que vai ser instalado um ar-condicionado split, e não aqueles ar-condicionados centrais. Esse ar-condicionado ele é de fato incorporável à obra? Não. Né? Por que não? Porque ele não perde a sua identidade física no ato da incorporação. Você pode facilmente retirar esse ar-condicionado da obra sem que ele perca a sua característica física. Né? Ele pode ser normalmente retirado e incorporado em uma determinada outra obra. Esse tipo de material não vai ser dedutível para fins de incidência do ISS. Legal? Caso o valor dos materiais não possa ser comprovado, ou caso a documentação comprobatória não mereça fé, poderá haver dedução de 40% da nota fiscal de serviço. Então, se ele não quiser comprovar, vai falar, não vou comprovar não, eu não tenho como comprovar isso aí, então ó, a legislação já prevê uma glosa aqui de 40%, né, uma glosa automática, né, digamos assim. Então, nesses casos aqui, ele não consegue comprovar ou a documentação que ele apresente não merece a fé, tem uma dedução base aqui de 40%. Mesmo que o ISS tenha sido retido pelo responsável, a regra sobre dedução dos materiais continuam aplicáveis. Legal? Serviços de construção civil. Caso uma determinada obra venha a ser realizada por pessoa física, construtora não identificada ou não cadastrada no município de Campo Grande,
a base de cálculo será composta pelos valores de mão de obra, levando em consideração o tipo e categoria da edificação, por metro quadrado, conforme tabela a ser instituída por decreto, que é a nossa famosa pauta fiscal. Dessa forma, o lançamento do ISS vai ser estimado e se dará de forma antecipada. Isso aqui é muito legal, que inclusive é o que eu estou tentando implantar aqui em Campinas, está tendo uma certa aí resistência, mas a gente está quase em vias de concretizar algo bem parecido com o que Campo Grande prevê, que eu acho que é o melhor modelo para fins de lançamento do ISS Construção Civil, tá? Então ele vai ser lançado de forma antecipada à conclusão da obra e após a aprovação do projeto e antes da liberação do alvará de construção. Então, só para que vocês entendam, né? O cara vai lá na prefeitura, ele vai informar ali o urbanismo ali, né, que ele está fazendo uma obrinha. Então, após a aprovação daquela planta, né, que a gente chama, após a aprovação do projeto que ele pretende construir ali, mas antes da liberação do alvará, portanto, para que saia o alvará, ele tem que pagar o ISS. A gente faz o lançamento do ISS de forma antecipada, né? Então, é um fato gerador presumido aqui, né? Porque nesse momento não tem fato gerador de prestação de serviço, mas já naquele momento ele já sai ali da prefeitura para que ele tenha um alvará de construção com um presentinho chamado ISS, tá certo? Quem deverá recolher o ISS? É o proprietário da obra. Quando deverá ser recolhido o ISS? Antes da liberação do alvará de construção. Então, para que saia o alvará, ele paga o ISS. Legal? Lembrando que isso se aplica para a pessoa física e construtora não identificada ou não cadastrada no município. Então, ou aquela que não pôde ser identificada ou aquela que não possui inscrição municipal. Tá legal? Caso na conclusão da obra seja constatada uma divergência, né, uma diferença entre o projeto que foi aprovado e a construção efetiva, né, aquela executada, a autoridade de ofício, você, vai lançar a diferença e exigir do proprietário do móvel, antes da expedição do habite, né, que ele recolha aquela diferença. A habite é aquela formalização feita pela prefeitura dizendo que o imóvel ele tem condição de habitabilidade. Vale ressaltar que a regra acima não será aplicada pelas pessoas jurídicas cadastradas no imóvel, que farão o recolhimento do ISS normal, com base no movimento econômico. Então, se for uma construtora cadastrada no município, né? Ou seja, né? Melhor dizendo, deixa eu apagar essa bobagem aqui que fizemos, né? Desculpem, já é um pouquinho tarde da noite, então a gente acaba, né, bananando um pouquinho. Então, se for uma construtora cadastrada no município, ou seja, aquela que possui inscrição municipal, essa regrinha anteriormente dita, ela não vai ser aplicável, ela segue a regra geral. Ela paga o ISS com base no movimento econômico, aplica uma alíquota sobre aquela base tributável e ela vai fazer o recolhimento no mês subsequente à prestação do serviço. Legal? Casos especiais. Na intermediação de venda de passagem, qual que é a base de cálculo? É a comissão recebida pela agência. Empresas de factoring, qual vai ser a base de cálculo? Comissão cobrada pela intermediação, corretagem e agenciamento de contrato de factoring, excluindo-se a receita proveniente de compras de direitos creditórios. Fiquem atentos nessa partezinha, tá? Casos especiais são sempre bem quistos pela banca. Instituição financeira e congênere, a base de cálculo é a soma das receitas de todos os serviços prestados, constantes no item 15 da lista anexa, que são aqueles itens referentes a serviços prestados por instituições financeiras, não sendo incluídas despesas com porte de correio, telex, teleprocessamento necessários às prestações. Então são aqueles serviços meios ali prestados pelos bancos que não vão compor a base de cálculo do ISS. Também são importantes as seguintes regras com relação à base de cálculo do ISS. Serviço de manutenção de equipamento, assistência técnica, suporte técnico e congêneres para todos os contratos mistos que envolvam locação de bem móvel e também englobam prestação de serviço que não individualize o valor da prestação de serviço, estima-se em 40% como o valor mínimo da base de cálculo da prestação. Serviço prestado por empresas de publicidade e propaganda. Excluem-se da base de cálculo as despesas com produção externa e veículos de comunicação,
comprovados em nome do cliente aos cuidados da agência, tá? Então aqui é o caso em que a empresa de publicidade e propaganda ela é contratada por um terceiro para ela prestar o serviço de publicidade e propaganda. E aí ele acaba tomando o serviço de veiculação, de comunicação de um terceiro e outras, dentre outras situações, e ela simplesmente repassa esse custo para o tomador do serviço, né? Então esses custos aqui, que são custos meio, eles não são incorporados na base de cálculo do ISS, tá? Então são meramente composições de despesas, né? Então eles não vão ser base de cálculo do ISS, tá legal? Parte bem importante, profissional autônomo, tá? Então, diferente do que a gente vê em outras legislações, né, que é adotado o regime fixo para os profissionais autônomos, o município de Campo Grande, na minha opinião, acertadamente, ela utiliza o movimento econômico como base tributável do ISS, tá certo? Então, regra geral, portanto, será apurado o ISS dos profissionais autônomos através da multiplicação da base tributável pela alíquota de 3%. Será utilizada a alíquota de 5% caso o profissional preste serviço alheio à atividade de sua qualificação. Então, ali, imagina um engenheiro prestando um serviço de técnico em conserto de equipamentos, né? Seria um exemplo. Utilize mais de 2 empregados, lembre-se, né? Ele só pode ter 2 empregados para que o auxilie na prestação dos seus serviços. Ele vai ser descaracterizado também como profissional autônomo. Tenha seu serviço do seu empregado com a mesma qualificação que a sua, né? Também caracterizaria ali, por exemplo, uma sociedade uniprofissional, descaracterizaria essa condição de autônomo. E que não comprove sua inscrição cadastral no município, né? Então são todas as condições para que ele seja autônomo. Caso ele venha descumprir, o que vai acontecer é que vai ser utilizado uma alíquota mais gravosa, né? Uma alíquota de 5%. Legal? O arbitramento, né? Lembrando que o arbitramento é uma técnica, né? E ele pode ser utilizado mediante processo regular, né? Que é um termo que se dá aqui bonitinho para falar que ele vai fazer o arbitramento, tá? Sempre que sejam omissas ou não mereçam fé as declarações, esclarecimentos e documentos expedidos pelo sujeito passível ou terceiro legalmente obrigado. Lembre-se, arbitramento serve para se apurar a base de cálculo do ISS, legal? Quando deve ser utilizado? Então, tem umas regrinhas, né? Vamos elencá-las aqui, apesar de que eu achar que isso aqui vocês devem dar aquela lida de pré-prova. Contribuinte ou responsável, após ser legalmente intimado, ele se recuse a apresentar os elementos. Então, como é que o fiscal vai fazer para arbitrar a base de cálculo? Ele notificou o contribuinte, ele se nega a apresentar elementos suficientes e ele vai arbitrar a base de cálculo. Os livros e documentos exibidos não mereçam fé. Então ele percebe ali que os livros eles estão rasurados, né? Ou então que os livros eles omitam determinadas prestações, e ele vai desconsiderar os livros e vai arbitrar o ISS. Após ser intimado o sujeito passivo não prestar esclarecimentos necessários, prática comprovada de subfaturamento, tá? Serviços prestados sem a comprovação do preço ou a título de cortesia, né? Imagina ali um show, né? Isso aqui é muito corriqueiro, né? O cara vem fazer um evento aqui, ele diz, olha só, eu vendi só 10 convites, todos os demais 900 convites foram a título de cortesia, sem problema algum. Quanto foi o preço médio dos convites? Foi 100? Então eu vou arbitrar. Esse aqui vai ser o valor base dos demais 900 que você me disse que foi a título de cortesia. Flagrante insuficiência do ISS pago em face do volume dos serviços prestados, fundadas suspeitas de que os documentos fiscais não refletem o preço real dos serviços, valor declarado do serviço seja notoriamente inferior ao valor corrente da praça, tá? Isso aqui é bem fácil de se identificar na prática, é o que a gente mais usa. Contribuinte não possuir livros ou documentos fiscais exigidos pela legislação. Extravio das notas, não sendo possível a base de cálculo por outros meios, isso aqui perde um pouco do sentido hoje em dia com nota fiscal eletrônica. Sujeito passivo não inscrito na repartição competente, tá? Também isso aqui é um critério para arbitramento do ISS. O arbitramento referir-se-á exclusivamente aos fatos ocorridos no período em que se verificarem os pressupostos mencionados acima, tá? Quais elementos devem ser considerados para realizar o arbitramento? Vamos lá. O valor das matérias-primas, materiais secundários, quaisquer outros materiais aplicados. As despesas, né? Isso aqui é muito fácil, né? A gente pega ali todas as despesas que determinado prestador tem, aplica ali uma determinada margem de lucro e a gente considera aquilo como sendo a base, tá? Então, despesas com salários, pro labore, com aluguel, condomínio, luz, água, comunicação, contributos e demais encargos,
pagamentos de impostos efetuados por contribuintes em condições semelhantes, peculiaridades inerentes à atividade exercida, preço decorrente dos serviços oferecidos à época, fatos ou aspectos que exteriorizem a capacidade econômica do contribuinte, né? Então, por exemplo, o cara colocou uma fotinha no Facebook ali, né? Só tem aquela atividade de prestação de serviço e está com uma BMW na garagem, né? Então, como é que ele pode, né, ter aquele carro se ele está me dizendo que ele não teve movimento tributável em determinados meses? O que você vai fazer? Arbitrar. Por fim, vale ressaltar que a autoridade competente deverá demonstrar em relatório circunstanciado, que é aquele processo regular, o motivo do arbitramento, bem como os valores utilizados na fixação da base de cálculo, constante, inclusive no auto de infração. O que você vai ter que fazer? Demonstrar o porquê de estar realizando a técnica do arbitramento. Importante saber também uma regrinha específica da legislação de Campo Grande, que prevê uma presunção de omissão de receitas. Nessa situação, caso um estabelecimento de Campo Grande ele não apresente faturamento, tá, e represente empresa do mesmo titular de outro município, será fixada a base de cálculo como o valor da somatória das despesas para manter o estabelecimento do Campo Grande, mais 35% a título, por exemplo, aqui, nesse caso, de lucro, tá? Então, um lucro presumido aí que o contribuinte vai ter. Então, soma as despesas do estabelecimento de outro município que represente essa empresa aqui, na verdade, o contrário, né? A empresa de fora que represente uma empresa do mesmo titular, aí você pega o somatório das despesas, soma 35, isso é a base de cálculo, e ali você fez o arbitramento daquele contribuinte, tá certo? Essa é uma regrinha bem legal para vocês levarem para a prova. Pessoal, eu vou ficando por aqui, no próximo bloquinho a gente volta falando aí um pouquinho de alíquota, né? Isso aqui é decorebinha, mas a gente continua falando sobre o nosso ISS. Tá legal? Até já já!